Oi, bem-vindo ao quadro Entendendo o Bolo Vertical. Aqui a gente vai falar sobre a parte teórica de fazer um bolo vertical. Como eu sempre falo aqui, fazer um bolo não é só seguir uma receita, então é por isso que eu acredito que essa parte teórica é importante para você conseguir melhorar a qualidade dos seus bolos. O meu nome é Pauline, eu sou especialista em bolo vertical e hoje a gente vai falar sobre molhar bolo. Mas ó, só vou deixar um lembrete aqui. Esse quadro acontece todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde. E toda semana a gente vai vir com um tema diferente sobre bolo, tá? Alguns desses temas acabam funcionando para bolos normais, aqueles bolos na horizontal, tá bom? Mas o foco aqui é bolo vertical, que é o que eu entendo e consigo falar com propriedade, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre molhar bolo, porque, gente, molhar bolo é super comum, né? No Brasil, principalmente, a gente brasileiro, né? A gente tem sempre o costume de molhar bolo, esse paladar que a gente tem de bolo molhado, bolo úmido, é muito característico. Eu lembro que quando eu era menor, a minha mãe fazia um bolo de coco gelado, que era simplesmente maravilhoso, mas ela simplesmente colocava o bolo ali naquelas formas quadradonas e enchia de leite com açúcar ali. Nossa, gente, ficava uma delícia. Colocava coco por cima, fatiava, né? Cortava as fatias, embrulhava no papel alumínio e colocava na geladeira. Nossa, aquele negócio não durava nem um dia, assim, era simplesmente sensacional, era muito, muito bom mesmo. Então a gente está muito acostumado com esse tipo de bolo, né? Bolo molhado. O que a gente não pode confundir aqui é bolo molhado com bolo encharcado, né? Por quê? Quando eu falo de bolo molhado, é aquele bolo um pouquinho mais úmido. Quando eu falo de bolo encharcado, é aquele tipo que a minha mãe fazia antes, que não tá errado, tá? Até porque o bolo que ela fazia era aquele bolo bem baixinho e era super comum, né? Então, como era bem baixinho, não tem problema encharcar ali. Nossa, era sensacional, é incrível. Mas como a gente tá falando de um bolo vertical e a gente tá falando também de um bolo alto, não dá pra considerar molhar tanto um bolo desses como encharcar, né? Como minha mãe fazia naqueles bolos mais baixinhos. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Lembra, bolo molhado não é bolo encharcado. É super comum molharmos o bolo porque simplesmente ele traz aquela sensação afetiva pra gente, né? Pelo menos pra mim funciona assim. E a gente tem na cabeça que quanto mais molhadinho o bolo, mais gostoso ele vai ser, né? E também a gente consegue agregar sabor nesse bolo. Porque quando a gente coloca, imagina, tá? Um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro de café com uma calda de café. Gente, esse negócio fica incrível, né? Então, quando a gente agrega sabor no bolo, fica muito mais gostoso. Claro, né? Tem aquelas massas que são super, super, super úmidas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com o estilo da massa que a gente está trabalhando. Por quê? Se a gente trabalha com uma massa de método espumoso, que é aquele bem fofinho, ela vai sim conseguir absorver bastante calda, mas ela pode se quebrar se a gente coloca muita calda. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso acaba alterando a estrutura do nosso bolo, tá? Por aqui, particularmente, uso a massa amanteigada, que é a base de manteiga. Tem algumas das minhas receitas, tem um pouquinho de óleo na massa, porque o óleo é em estado líquido, então ele sempre vai trazer aquela sensação de umidade na massa, né? Mas, claro, independente da quantidade de óleo que for, não dá pra comparar, né? Colocar uma massa sem calda, né? Sem ser molhada, e uma massa bem molhadinha. Independente do tipo de massa, eu sempre vou preferir aquela massa bem molhadinha. Não em excesso, porque fica muito mais gostoso e dá também pra agregar valor, tá? Quer dizer, dá pra agregar sabor. Valor não, sabor, que fica delicioso, né? E como é que você faz para molhar esse bolo, né? Tem vários métodos para molhar bolo. Particularmente, eu uso a garrafinha de água. Sabe aquela garrafinha de água descartável? Eu uso aquela garrafinha, eu faço furinhos assim na tampa e molho. Por quê? Com isso, eu meio que transformo essa garrafinha como se fosse num chuveirinho. Então eu consigo pegar todas as partes do bolo para garantir que esse bolo esteja totalmente molhado, né? Por inteiro.
Então, mas tem outras formas também de molhar. Você pode molhar com aquelas bisnaguinhas. Sabe aquelas bisnaguinhas que o pessoal armazena ketchup e mostarda em bar, restaurante? Dá pra você molhar com aquilo também. O único ponto que você tem que tomar cuidado é porque você, como ela é muito direcionada, ou seja, ela tem só um buraquinho, você vai ter que tomar cuidado para garantir que todo o seu bolo esteja molhado, tá? Tem também como molhar com pincel. Eu tenho 2 pincéis aqui. Quando eu vou molhar bolo, eu molho com esse de cerdas naturais, porque quando eu encosto na calda, ele absorve muito mais calda do que esse daqui, que é de silicone, tá? Então, sempre prefira, se você for usar pincel, o de cerdas naturais, próprio para cozinha, é claro, porque assim você consegue que ele absorva muito mais calda e leve muito mais calda para o seu bolo. Eu não uso tanto ele, já usei bastante, tá? Mas entre ele e o método da garrafinha, que eu falei de fazer os furinhos na tampa, eu prefiro o método da garrafinha. Por quê? Quando eu tenho um recipiente cheio de calda e eu passo esse pincel no bolo, na massa do bolo, o pincel vai encher de migalha, né? Então, se eu volto esse pincel cheio de migalha para a calda, o que vai acontecer? A calda vai ficar com migalha, então eu não posso armazenar essa calda. Eu tenho que descartar, então eu sempre tenho que ter esse recipiente à parte para evitar de descartar a calda inteira. Então eu sempre prefiro fazer com a garrafinha, afinal de contas não vou ter problema com as migalhas do bolo, né? E além do mais, o pincel também tem uma vantagem, que é a mesma vantagem da garrafinha, que você consegue molhar cada partezinha do bolo. Porque, afinal de contas, é como se você estivesse pintando o bolo, né? Então, você vai ver aonde você molhou e aonde você não molhou ainda. Por que eu resolvi mudar para o método da garrafinha? Porque, dependendo da quantidade de calda que você vai colocar, e dependendo do tamanho do pincel, pode ser que a sua massa fique mais seca ou mais molhada do que deveria. Por quê? Você não tem muita noção de quanto de calda vai no pincel. Então, quando você coloca ali, talvez você possa achar que já foi muita calda e na verdade não foi, né? Claro que isso se resolve simplesmente fazendo várias tentativas, ou pesando mesmo, né, a quantidade de calda que você coloca na massa. Mas como eu descobri esse método da garrafinha com as tampas furadas, eu prefiro dessa forma, que fica mais fácil e mais prático, além de evitar a questão das migalhas. Tem também como você molhar com a colher. Basicamente, que nem minha mãe fazia lá na época. Ela pegava a colher normal, colocava ali a calda que você vai usar e vai despejando no bolo. O ponto que eu não gosto de usar a colher, além de demorar um pouquinho mais, eu acredito que você vai ter o mesmo problema que você vai ter com aquela bisnaguinha do ketchup e da mostarda. Porque é muito direcionado. Você pode colocar muita calda de um lado e colocar menos calda do outro. Não necessariamente de um lado, né? Mas pode colocar muita calda num ponto do bolo e no outro vai ficar seco, porque você pode colocar menos. Então você tem que prestar mais atenção se você tiver a colher. Claro, você vai deixar de fazer um bolo porque você não tem um pincel, você não tem uma garrafinha plástica? Claro que não, você vai molhar com a colher, né? Mas cada método tem as suas vantagens e as suas desvantagens. No meu caso, eu prefiro a garrafinha. E em que momento você deve molhar esse bolo? Esse bolo sempre deve ser molhado com ele frio. Nunca tira o bolo do forno e simplesmente já molha o bolo ali, porque quando a gente está falando de bolo, é sempre importante a gente trabalhar com todos os ingredientes, todas as partes, todas as etapas. É sempre importante a gente ter tudo em temperatura ambiente, tá? Se você, por exemplo, vai molhar um bolo ali com ele quente, pode ser que quando você tire a camada ali do bolo, ele acabe despedaçando, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Sempre procure fazer as etapas do seu bolo enquanto essas partes estiverem frias, em temperatura ambiente, tá? Quando eu digo fria, não é gelada, tá? É em temperatura ambiente, que é aquela temperatura que a gente consegue encostar a mão e tá tranquilo. Onde que eu vejo que as pessoas erram, né, em relação a molhar o bolo? Porque acontece muito das pessoas colocarem muita calda em um bolo e acabarem acabando com a estrutura da massa. Lembra, um bolo mais alto tem que ter mais cuidado ao fazer, tem que ter mais processos. E um desses processos é colocar uma quantidade de massa, uma quantidade de calda ideal para essa massa. Então, se você coloca muita calda, o que pode acontecer? Ele pode quebrar, ele pode jorrar essa água para fora e não vai dar muito certo, tá? Experiência própria. Se você coloca de menos, se a sua massa é boa, se, né, você tem confiança, se
você coloca menos calda, o que vai acontecer? A sua massa vai ficar normal, né? Ela vai ficar com aquele sabor natural que você tira a massa do forno ali e pronto. É um problema? Não, se sua massa é molhadinha não tem problema nenhum. Mas considerando o paladar brasileiro, considerando que a gente sempre pensa num bolo bem molhadinho, vai ficar menos porque não vai ter tanta calda, né? Então é sempre importante você encontrar um meio termo ali para que você não exagere e nem coloque de menos, né? Então é sempre teste, teste, teste. Você pode até fazer uma balança que vai garantir que você sempre vai ter o mesmo resultado, tá? E você pode molhar esse bolo com qualquer tipo de calda. E o que é qualquer tipo de calda? Gente, calda, a gente está falando de infinitas possibilidades. Por quê? A gente pode molhar o bolo com café, a gente pode saborizar uma calda padrão, né? Uma calda base com café. O que é uma calda base? É a mesma quantidade de açúcar e a mesma quantidade de água. O que você faz? Você coloca esses dois ingredientes numa panela, aquece até o açúcar derreter, até você não ver nenhum granulinho de açúcar. E depois disso, você vai tirar isso da panela, colocar num recipiente fechado e vai deixar ele chegar em temperatura ambiente, tá? Com isso, você tem uma calda base. Essa calda base, você pode saborizar ela com infinitos sabores. Você pode colocar pasta de baunilha, extrato de baunilha. Você pode misturar com laranja, você pode colocar raspa de laranja, raspa de limão, suco de limão. Você pode colocar cacau ali, né, o cacau em pó, porque vai dar aquele gostinho de chocolate. Você pode... Ai, gente, tem infinitas, infinitas, infinitas possibilidades. Você pode também, em vez da calda base, você pode colocar leite condensado e água. A única coisa que eu não recomendo usar como calda é água. Eu tô falando água, tá? Você pegar a água ali da garrafinha, uma água filtrada e colocar no bolo. Gente, se não vai agregar sabor no bolo, não tem por que colocar, né? Água não agrega sabor, então não recomendo, tá? Tem gente que faz? Tem. É gostoso? Não, né, gente? Porque não dá gosto, né? Então não adianta ter um bolo molhado só que sem gosto, né? Pela melhor massa que existe, é melhor deixar a massa sozinha com o sabor da massa do que uma massa molhada, empapada, sem gosto nenhum. Então dê preferência por usar saborizantes, usar água com açúcar, usar usar pasta de baunilha, pasta saborizante do que você preferir, né? Escolha um sabor que tenha a ver com o sabor do seu bolo, com os recheios do seu bolo, que só vai agregar sabor. Agora, se você coloca só água, não tem graça, né? Você pode molhar o bolo com refrigerante. Eu amo Guaraná. Guaraná, minha mãe molhava bolo com Guaraná de vez em quando na época. Eu adorava. Não sei nem se era Guaraná ou se era Dolly, né? Mas pensando em um no outro, prefiro Guaraná, né? Nem existe Dolly ainda, eu nem sei. Mas enfim, dá pra molhar bolo com Guaraná. Guaraná em temperatura ambiente, gelado, com gás, sem gás, não importa, tá? O importante é você molhar de mais ou de menos. Isso que você tem que levar em consideração. O estado que o Guaraná vai estar não tem importância, tá? Claro, sempre melhor usar em temperatura ambiente. Mas geralmente refrigerante fica na geladeira, né? Então o que a gente faz? Molha do jeito que dá. Que mais? Dá pra molhar também aquela calda com leite condensado e água que eu falei. Eu não recomendo colocar leite quando você vai fazer uma calda. Por quê? O leite, ele é muito perecível. Já aconteceu de você pegar um leite que você abriu, tá aberto na geladeira, você abriu ele e vai experimentar, tá azedo? Comigo já aconteceu 500 mil vezes. Então imagina isso no seu bolo. Não dá, né? Ainda mais se você coloca algum ingrediente ácido ali, algum limão, alguma coisa que possa trazer essa acidez pro bolo, juntar com leite ali, ele estraga na hora. Então, eu Pauline, não gosto de molhar bolo com leite, tá? E pra quem me pergunta, eu também recomendo não molhar bolo com leite, porque é muito, muito, muito perecível. Então, evitem, prefira usar caldas à base de água, açúcar e algum saborizante. Prefiram colocar refrigerante, né? Claro, você não vai colocar uma Fanta, uma Coca, a não ser que tenha alguma coisa a ver com o sabor do seu bolo, né? Eu falo Guaraná porque o Guaraná tem aquele sabor padrãozão, assim, né? Ele tem um sabor padrão, um sabor que não altera muito os outros sabores do bolo. Então, por isso que Guaraná, pra mim, funciona super bem. Eu confesso que aqui eu não uso tanto porque eu não acho, até acho, só que é muito mais caro do que ele vale.
aqui, porque eu tô aqui em Chicago, então acaba ficando muito caro. Eu prefiro, então, usar as caldas à base de água e açúcar e um extrato de baunilha, alguns saborizantes da minha preferência. Em geral, eu uso água, açúcar e extrato de baunilha, porque eu acho que fica incrível. Quando é bolo de chocolate, eu molho às vezes com café, ou eu faço essa misturinha açúcar, água, só que o açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo traz aquela questão da cana-de-açúcar, né? Aquele gostinho diferente. Então, eu, em vez de fazer com açúcar refinado, açúcar normal, eu uso o açúcar mascavo no lugar do açúcar branco e coloco um pouquinho de cacau ali. Então, fica muito, muito gostoso, porque, lembra, o cacau não tem açúcar, né? Eu tô falando de um cacau 100%, então ele não tem açúcar, então não vai ficar extremamente doce. Fica simplesmente muito, muito bom, tá? Então, sobre molhar bolo, é isso que eu tinha pra falar com vocês. Evitem molhar demais esse bolo. Evitem molhar de menos esse bolo. O que você tem que fazer é testar, colocar o bolo em cima de uma balança. Como eu sempre digo, a balança faz parte de... Tem que estar na tua cozinha, não tem o que fazer, né? Então, sempre prefira ter uma balança. Você pode deixar de ter um fouet, mas não deixa de ter uma balança, porque ela vai te ajudar também nesse ponto, tá? Tem outra coisa. Tem a questão de um bolo vertical, ele tá na vertical, né? Então, se eu coloco calda, ele tende a escorrer para baixo. O que acontece? Quando eu já fiz vários testes, tá? E quando realmente eu molho esse bolo, ele fica mais molhadinho, mas claro, lembra que eu não tô falando de encharcar o bolo, então ele não tem tanta calda assim para escorrer, tá? E claro, a massa também coopera, porque a massa vai óleo, na massa vão ingredientes que trazem essa umidade para a massa do bolo, então ela não fica uma massa seca, tá? Se você tá falando de um bolo na horizontal, normal, aí você pode molhar normalmente o bolo, assim como você faria com o bolo vertical, tá? Porque independente se o bolo é vertical ou não, a gente tem que ter o cuidado de não encharcar essa massa a ponto dela despedaçar ou jorrar para fora toda a calda, tá? Então é isso, gente. Esse foi o tema dessa live de hoje em relação a molhar o bolo. É isso, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você fica na dúvida, porque às vezes a gente fala aqui, eu tô super acostumada a falar sobre bolos e molhar bolo, não molhar bolo, enfim. Então talvez em alguma parte eu tenha passado por algum ponto que você não tenha entendido, ou que ficou com alguma dúvida, então deixa sua pergunta aqui no comentário, que é bem legal, tá? Eu vou te responder aqui. Qualquer coisa, me manda também mensagem no direct, que eu tô sempre de olho lá. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana, terça-feira, no quadro Entendendo o Bolo Vertical. Até lá!